Que hoje seja um dia abençoado a todos, o dia do Senhor, muita oração, sabedoria a todos. Nós estaremos hoje fazendo um estudo sobre o Evangelho de Mateus, que pega Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 13. Versículos de 1 a 13. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Então, Mateus capítulo 12, de 1 a 13. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois, eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado o inocente, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que ele lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cai numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale o homem de uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu a mão, e ela ficou sã como a outra. Amém? Grandioso Pai, nós estamos hoje com o intuito de estudar a Sua Palavra, de aprender mais um pouco sobre Ti, Senhor. Que o Senhor possa tocar nos corações, que o Espírito Santo possa agir em todos, trazendo a nós a paz, a sabedoria e a educação diante do Seu Evangelho, conforme a Sua vontade. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Bom, como nós podemos observar, Jesus é bem claro, né? Ele não está dizendo que nós devemos nos isolar e deixar de ajudar, deixar de fazer algo aos sábados, né? Ele não disse que somos culpados por isso. No livro que nós estamos estudando, ele deixa claro para a gente o seguinte: o autor, ele inclusive até o próprio tema, né, diz assim: a verdadeira doutrina do sábado, sem os erros judaicos. Por que sem os erros judaicos, né? Porque muitas vezes é fácil para nós, de repente, apontar os erros, né? Falar assim, tal pessoa errou, ou aquele grupo de pessoas erram, né? Então é fácil apontar os erros e muitas vezes nós nem sabemos o porquê eles estão errando, né? Mas aqui o autor deixa bem claro para a gente alguns motivos, né? Então eu vou ler um trecho do livro para que a gente possa comentar um pouquinho. O grande assunto que parece como proeminência nessa mensagem é o dia de sábado. Este era um assunto sobre o qual prevaleciam estranhas opiniões entre os judeus na época do nosso Senhor. Os fariseus haviam feito muitos acréscimos ao que as Escrituras ensinavam a respeito do assunto e sobrecarregavam o verdadeiro caráter desse dia com as tradições humanas. Esse também é um assunto acerca de qual diversas opiniões têm sido defendidas nas igrejas de Cristo. E isso, inclusive, até nos dias de hoje, né? Ainda há muitas igrejas, muitas pessoas, e ainda se dividem quanto ao dia do sábado, por não entenderem o fundamento do sábado, né? Nós podemos entender muitas coisas relacionadas ao sábado, mas o que o autor deixa claro para a gente é que Cristo, ele nos libertou, mas não deixou o quarto mandamento fora, né? Ele não deixou que
abolisse esse sábado. Ele falou assim, não é abolir o sábado, simplesmente nós devemos fazer o bem, independente do dia. Mas assim a gente segue com os estudos. Em primeiro lugar, nós devemos fixar em mente, né, como um princípio solidamente estabelecido, que o nosso Senhor Jesus Cristo não anula a observância de um dia da semana de descanso sabático, nem aqui e nem em qualquer outro trecho dos 4 evangelhos. Isso acontece. Então, Jesus, de forma nenhuma, ele vai abolir isso. De forma nenhuma, ele vai deixar o sábado fora, né? Um dia da semana, quer seja sábado ou outro dia qualquer. De forma nenhuma. É importantíssimo nós notarmos esse fato, né? Porque alguns equívocos que se têm originado de uma consideração superficial nas declarações do Nosso Senhor acerca do sábado não são nem pequenos nem poucos. Milhares de pessoas têm chegado à conclusão precipitada de que os cristãos nada têm a ver com o 4º mandamento da lei, e ele não é obrigatório, da mesma forma que não é obrigatória a lei mosaica dos sacrifícios de animais. Todavia, nada existe nas páginas do Novo Testamento que justifique essa conclusão. Então, como nós podemos observar, o próprio autor ele já nos relata aquilo que Cristo já pregou lá atrás, aquilo que Cristo já deixou claro para todos, né? Nós podemos observar que alguns princípios importantes sobre isso, né? Que Jesus ele não anulou, né, a observância do sábado em momento algum. Ele simplesmente veio para poder cumprir e dar o verdadeiro significado. Ele nos ensinou o que significa o sábado, né? E depois nós temos também uma outra observação, que seriam as obras de necessidade e as misericórdias. Isso são permitidos, que é o que ele diz para nós. Quando nós falamos sobre o sábado, né, guardar o sábado, nós devemos pensar o seguinte: não é guardar, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Na verdade, não é bem isso que ele diz, né? Ele deixou bem claro para nós que, quando se trata de uma obra de necessidade, o que seria uma obra de necessidade? Ajudar o próximo, fazer o bem. Nós sentirmos que precisamos ajudar uma pessoa ou várias pessoas, né, de alguma forma, e fazermos o bem. Então, esta obra de necessidade quer um trabalho nosso. Nós vamos trabalhar para fazer, vamos trabalhar para isso acontecer. E esse trabalho não é pecado, de forma nenhuma. O que nós não podemos é imaginarmos que eu não posso trabalhar de forma alguma e simplesmente cruzar os braços e falar assim, não, Deus disse que eu não posso trabalhar no sábado, não vou trabalhar. Aí eu estaria completamente errado. O que Jesus nos alerta, né, nos ensina, é que sim, nós devemos ajudar, devemos ter a compaixão e ajudar o próximo. E temos também alguns exemplos bíblicos onde Jesus cita, né, a questão de Davi, que onde eles comeram os pães, por exemplo, não deveriam, se fosse levar pelo lado que os sacerdotes na época, que os fariseus estavam alegando, né? Então não deveriam fazer isso. Mas ele justificou, né, porque era uma necessidade, e misericórdia no sábado, né? Devemos ter a prioridade no amor. Jesus ele também enfatiza que a importância de priorizar o amor e a compaixão sobre a rigidez da lei, citando o princípio de que é misericórdia quero e não holocaustos, para enfatizar a verdadeira obediência a Deus. Ele inclui compaixão e amor pelos outros. Então, quando nós falamos sobre amor e sobre compaixão, basicamente é isso que Jesus nos diz, é isso que ele nos ensina. Então, quando nós falamos sobre a santidade do sábado, né, aí o texto ele enfatiza a importância de manter a santidade do sábado. Como Jesus ele argumenta, né, diante de todos os questionamentos, julgando os discípulos, né, ele argumenta que o dia do Senhor deve ser observado com reverência e respeito, e que as atividades realizadas nesse dia devem refletir um espírito de obediência e devoção a Deus. Em um breve resumo, né, desse texto, ele apresenta uma visão equilibrada do sábado, onde a observância do dia é importante, mas
não deve ser interpretada de maneira legalista ou rígida. Em vez disso, deve ser um descanso de reflexão e obras de amor e misericórdia, conforme ensinado por Jesus. Então, essa reflexão seria o quê? Nós analisarmos, nós pensarmos bem sobre todos os nossos desejos e tudo mais, porque quando a gente fala assim, não, esse final de semana eu estou de folga, eu vou passear com a minha família, né? Eu vou sair de viagem e vou passear com a minha família. Tudo bem, vai passear com a família, vai descansar, vai se divertir, né? Está em família, mas e o dia do Senhor? Onde ficou o dia do Senhor? Então, não está certo eu simplesmente pensar que é um dia de descanso meu, é um dia ao qual eu não vou trabalhar, mas e o dia do Senhor? Para que dia vai ficar o dia do Senhor? Né? Então, devemos observar bem isso, né? Ele nos deixa algumas advertências, né? Que nós não devemos abusar da liberdade. O próprio texto, o próprio autor, ele adverte contra a liberdade que é permitida por Jesus, que muitas vezes, como eu acabei de falar, sobre a gente viajar com a família, passear, né? Fingindo que estamos fazendo obras de necessidade e misericórdia, a gente fala assim, não, eu vou ajudar um amigo, mas ele está fazendo lá um churrasco na casa dele, né? Como que funciona, né? Então, assim, é um pouco complexo, né? Então, assim, eu estou fingindo que estou ajudando alguém ali, não, porque ele precisa de alguém para ajudar a montar um móvel, não tem quem ajuda, eu vou lá ajudar ele. Depois eu fico para o almoço, né? Então, é um pouco complicado. Algumas coisas a gente pensa que está ajudando o próximo, mas estou pensando no meu benefício, né? Eu já estou pensando já no meu benefício próprio, né? Então, assim, satisfazendo o meu próprio egoísmo, e não é bem por aí. Devemos obedecer ao mandamento. O texto, ele enfatiza a importância de obedecer ao mandamento de santificar o sábado e não dedicá-lo ao mero lazer ou ao mundo, que seria basicamente o que eu acabei de dizer, né? Não simplesmente eu sair passear, aproveitar o meu descanso ali semanal e esquecer que eu tenho a Deus para adorar, eu tenho a Deus para me poder seguir, eu tenho a Ele para obedecer. Então, esse texto ele conclui, né, que o cristianismo verdadeiro ele está intimamente ligado à observância autêntica do dia do Senhor, e não devemos vigiar devemos vigiar a nossa conduta para não profanar o dia de descanso, porque é o que muitas vezes nós fazemos, interpretamos tudo errado, interpretamos que eu estou de descanso hoje eu quero sossego, né? E não é bem por aí, não é bem o sossego em Deus, sossego em Cristo, né? Pois o dia é reservado para Ele. Depois, em segundo lugar, tem também um outro trecho que o autor ele enfatiza bastante, né? Que ele diz assim: fixemos bem nossas mentes que o nosso Senhor Jesus Cristo permite que todas as obras de real necessidade e as obras de misericórdia sejam feitas no dia de sábado. Então, tudo que for de real necessidade e o que for de misericórdia, Ele permite que nós façamos. Então, Ele não está em nenhum momento dizendo que nós não podemos trabalhar, nós não podemos fazer nada, né? Devemos apenas guardar o dia para Ele. Porque se ao mesmo tempo estou fazendo obras, e estou fazendo obras de misericórdia, a quem? Né? A Cristo. Estou fazendo a Cristo. Então, não é porque eu estou trabalhando que eu não estou, de uma forma, adorando a Deus e não estou obedecendo a Cristo por tudo que Ele nos reportou, por tudo que Ele nos deixou. Então, Ele permite, sim, uma obra de real necessidade, né? Então, esse é um princípio abundantemente firmado nas passagens bíblicas que ora consideraremos. Encontramos em nosso Senhor justificando seus discípulos por colherem espigas em dia de sábado. Era um ato permitido nas Escrituras. Bom, em Deuteronômio 23, versículo 25, ele diz assim: quando entrares na seara do teu próximo,
Com as mãos arrancarás as espigas, porém, na seara não meterás a foice, né? Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Uma das interpretações, né, pelo qual eu consegui interpretar e entendi, é que ele disse assim, você vai entrar na seara do teu próximo porque você está com fome, você pode comer aquilo que satisfaz sua fome no momento, mas você não vai arrancar além do que você precisa para você levar para comer depois, para o dia seguinte, ou que seja até mesmo para comercializar, né? Para saciar a sua fome, tudo bem, é permitido, mas além disso, não. O que você fizer além, você já está pecando. Então, essa foi uma interpretação que eu fiz sobre esse versículo, porque eu entendi que eu posso, desde que seja para saciar a minha fome. Mas também não quer dizer que eu posso sair, entrar num supermercado hoje, porque estou com fome, e vou pegar algum mantimento e comer e falar assim, não, está nas Escrituras, porque eu tenho fome. Não é bem por aí, né? O que nós estamos lendo aqui, estamos tratando sobre o Evangelho, né? E ele deixa claro que as nossas atividades no dia do Senhor, o que nós podemos fazer no dia do Senhor, né? Devemos respeitar as leis dos homens, né? Nós devemos respeitar, né? Isso já passaria a ser um crime, né? Então, eles estavam famintos e necessitados de comida, portanto, não seria possível culpá-los. Vemos o Senhor Jesus frisando a legitimidade da cura de um homem enfermo em dia de sábado. O homem estava padecendo de uma dolorosa enfermidade. Neste caso, não era desobediência ao quarto mandamento prestar esse alívio. Jamais deveríamos descansar de fazer o bem. Então, uma pessoa está necessitada, uma pessoa enferma, uma pessoa precisa de um auxílio, precisa de uma oração, precisa de um cuidado ou até mesmo de um transporte, né? Hoje é o dia do Senhor, eu não posso. Amanhã eu passo lá e eu ajudo. Amanhã eu vou lá e eu faço. E aí? Não está certo. Nós devemos sim ajudar. Nós devemos ter compaixão, devemos ajudar. Cristo deixa bem claro que é isso que precisamos fazer. É isso que nós devemos fazer. Continuando, ao deixarmos esse assunto, cuidemos para que jamais sejamos tentados a menosprezar a santidade do sábado cristão. Tenhamos cuidado de não fazer das instruções do nosso grandioso Senhor uma desculpa para a profanação do dia de descanso. Então, mais uma vez, ele enfatiza para a gente, que é para a gente tomar cuidado, porque da forma que Cristo está nos deixando bem claro, nós podemos, de repente, interpretar de uma forma e isso nos trazer problemas, porque aí nós estaríamos fingindo fazer o bem, fingindo adorar o Senhor no dia dele, e, na verdade, estaríamos fazendo somente para o nosso bem, para o nosso propósito, né? E estaríamos errando muito, pecando muito. Há um grande motivo para advertirmos as pessoas quanto a isso. Os erros dos fariseus no tocante ao dia do Senhor tendiam a um extremo. Os erros dos cristãos tendem a outro extremo. Os fariseus fingiam querer aumentar a santidade do dia. Os cristãos, com grande frequência, dispõem-se a subtrair a santidade do dia, agindo de maneira irreverente, profana e ociosa. Quer dizer, enquanto os fariseus erravam, querendo aumentar a santidade do dia do Senhor, né? Aqui o autor diz que os cristãos, com grande frequência, a ideia era subtrair. A ideia era fazer o quê? Subtrair o dia do Senhor, agindo de uma maneira irreverente, profana e ociosa. O que dá a entender com isso? Que os cristãos, colocando nós como os cristãos aqui no texto, como nós quiséssemos, era fazer aquilo que fosse melhor para nós, como se nós estivéssemos pensando somente no nosso bem, no nosso propósito, tudo aquilo que nós queremos. E então, essa é uma grande advertência, para que tomemos muito cuidado, né? Cada um de vós
vigie a própria conduta quanto a essa questão. É um risco muito grande que nós corremos e nós devemos, sim, ser muito obedientes às leis de Deus, muito obedientes. O Senhor, quando Ele nos exorta com suas leis, quando Ele nos orienta através dos evangelhos, devemos interpretar de forma correta. Quando nós não sabemos, quando nós não temos o conhecimento dessa interpretação, devemos procurar por pessoas que possam nos orientar. Devemos estudar para que possamos fazer da melhor forma possível, porque o Senhor, Ele nos pede para seguir. O Senhor, Ele nos mostra o caminho, mas nós temos que fazer da forma correta, para que não caímos, para que não possamos cair em tentação. Então, é algo que nós devemos cuidar muito, uns dos outros. Não basta simplesmente eu pensar que estou fazendo a minha parte e deixar o irmão de lado, fazer a minha parte e o irmão cuida da parte dele, né? Nós temos algumas coisas em que Cristo também nos exorta, né? Mas nós temos uma lição muito importante, que é um equilíbrio entre descanso e ação, né? A passagem bíblica nos lembra da importância de encontrar um equilíbrio entre o descanso e a ação no sábado. Enquanto o sábado é um dia de descanso e reflexão, também é um dia para fazer o bem e mostrar misericórdia para com os outros. Esse mostrar misericórdia para com os outros não é que eu tenha que fazer algo para que eu fazer e os irmãos vejam, nossa, olha, o irmão Cleberson está fazendo. Não, mostrar misericórdia, eu não tenho que mostrar nada para ninguém, não. Eu tenho que mostrar a Cristo. Então, está dizendo mostrar misericórdia é eu ser misericordioso, eu agir, eu ajudar, eu fazer. Não quer dizer que eu tenho que fazer algo para aparecer para alguém, para que eu seja visto por alguém, né? Também a prioridade, né? Prioridade ao amor, né? Juntamente à misericórdia. Os ensinos de Jesus sobre o sábado enfatizam a prioridade do amor e da misericórdia, sobre a rigidez da lei. Isso nos lembra de que a verdadeira observância do sábado não é apenas sobre seguir regras e restrições, mas também sobre mostrar o amor e cuidado para com os outros. Em resumo, a passagem nos convida a refletir sobre a complexidade do tema do sábado, porque realmente, embora pode parecer que não, mas é bem complexo. Há muitas questões ainda que nos deixam dúvidas, né? E a importância de aprender com os ensinos de Jesus sobre o assunto. Ao fazer isso, podemos encontrar um equilíbrio saudável entre o descanso e a ação, e priorizar o amor e a misericórdia em nossas vidas. Então, para que consigamos entender, para que consigamos agir dessa forma, o que nos resta? O que devemos fazer? Devemos continuar nossos estudos, devemos estudar as Escrituras sempre estar unidos em Cristo, sempre estudando e sempre que possível, fazendo assim como Ele pede, tendo a misericórdia, ajudando, sem distinção, sem nenhum outro argumento ao qual eu possa querer apenas fazer para que eu seja reconhecido. E não é isso, não podemos pensar dessa forma, devemos fazer para Cristo. É em nome de Cristo que nós devemos fazer. Amém? Irmãos,